todos bem-vindos a mais um episódio do Liberal Podcast, podcast da Rádio Liberal. Me chamo Mac Gregor, sou apresentador do programa e hoje nós estamos com uma convidada muito especial trazendo um tema muito importante, né? Assim como todos os outros, para toda a nossa sociedade, que é os padrões. Como as pessoas se comportam frente aos padrões, certo? Então hoje nós estamos recebendo a Jéssica Parisotto, que vai conversar um pouquinho mais conosco no próximo bloco. Jéssica, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje é um prazer estar te recebendo para falar por um tema, como eu havia comentado, um tema super importante, que é a questão dos padrões. Nosso tema central hoje é nem medidas e nem rótulos, a vida além dos padrões. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Mac, obrigada Rádio Liberal pelo espaço, né, pelo convite. É sempre um prazer falar com pessoas que têm interesse de abrir a cabeça da comunidade. Eu acho que isso é muito fundamental, né? E estou muito feliz e grata de estar aqui nesse momento. Legal. Jéssica, como eu sempre comento com os nossos convidados, né, nós temos a nossa pergunta central, que é o que dá rumo à nossa conversa. Quem é a Jéssica Parisotto? Então, a Jéssica, ela é uma mulher fora do padrão, que descobriu a sua potência e que vive além dos padrões. Legal. Jéssica, hoje nós sabemos, né, como o nosso tema central é sobre os padrões, que a influência, a sociedade, a mídia, impacta muito no que nós temos visto hoje, né? Para te descobrir hoje sobre tu quanto referência de padrão, influencer, como é que foi a tua trajetória até chegar até esse momento de hoje? Então, isso é muito interessante porque, na verdade, essa questão do padrão sempre houve, né? Durante toda a minha infância, enfim, infância de muitas meninas aí que me seguem, dos rótulos, né? Que a gente tinha a questão do corpo, a roupa serve numa amiga, não serve em mim. Aí tu já pensava, poxa, tô gorda. Ah, não vou, não, sabe? Então tu sempre ficava naquela situação de se sentir inferior pelo fato de tu não atender uma expectativa, né, de um padrão que já existe. E aí, eu sempre tive essa questão do corpo, desde a minha infância. É claro que, depois, olhando as fotos do passado, eu vejo que eu era muito magra. Só que a gente acha que é gorda, então eu acho que quando eu falo de padrão, vem justamente desse lugar, sabe? Que eu vejo que a gordura, ela é um problemão para as pessoas, porque até mulheres que são muito magras, que têm um corpo considerado padrão, às vezes estão incomodadas e se achando muito gordas. Sim. E eu penso, qual é o problema em ser gorda? Né? Então é uma questão que eu levo muito. E a minha questão principal começou com 1 ano de idade. Foi a minha primeira dieta. E foi a partir daí que a minha distorção, né, de imagem, de alimentação, essa quebra de relação com o alimento começou para mim. Sim. Então é algo que depois de muita terapia, trabalhando e tudo, a gente vai descobrindo e entendendo da onde que vem, por que que vem. Sim. E também com relação à sociedade, o que a sociedade espera, o que as pessoas gostariam, como que... Então a gente tenta sempre se adaptar. E eu escolhi viver a minha vida na minha liberdade. Legal. E isso que tu comentou, principalmente do teu início, né, a questão de infância, hoje a gente se refere muito ao que nós construímos quanto base, quanto educação, e ter esse olhar desde lá do início, né, a pessoa se aceitar como é, principalmente o que tu comentou agora, da questão da roupa, da questão do comportamento, da questão do cabelo, né, isso realmente é muito importante a gente comentar. E acredito, né, Jéssica, que durante a tua trajetória tu tenha passado por algumas dificuldades até chegar esse momento de aceitação. Tu conseguiria elencar assim, nesse momento para mim acho que foi um pouquinho mais complicado e eu gostaria de trazer até para que sirva de exemplo para outras pessoas. Sim. Na verdade, eu estudei moda, né? Eu morava em Florianópolis e estudei moda lá e fui do interior, imagina, né? Para uma cidade que era muito grande. E quando eu cheguei lá, eu tive um choque de realidade. Porque, primeiro, que muitas das minhas colegas tinham uma condição financeira que eu não tinha. Eu era bolsista, né?
E depois a questão de esbarrar nos padrões, porque era moda. Sim. Então, o que a gente vê na passarela? O que a gente trabalha? Para quem que eu estou fazendo roupas? Para mulheres magras. Uhum. E isso começou a me gerar um conflito, assim, interno. E eu brigava com as professoras. Eu dizia, mas não pode. Eu quero colocar mulheres reais. Eu quero trabalhar com mulheres que são como eu. Eu quero fazer roupa para mim. Eu não quero fazer roupa PMG que já existe, sabe? E aí tinha toda essa questão na universidade mesmo que tem, né? Então eu acho que para mim uma virada fundamental de chave foi aí quando eu percebi na prática, na pele, que o meu corpo não tinha espaço. Sim. E eu pensei, cara, mas como uma pessoa tão grande não tem espaço, né? Então foi aí que eu comecei a questionar mais as questões sociais com relação à padronização, a ler mais, a conhecer mais, a buscar mais informação. E, claro, não vou dizer que foi aí que eu me curei, né? Mas foi aí que eu comecei. Eu acho que esse é um ponto bem chave, assim. Sim. Esse, no caso, seria um marco principal do teu processo de autodescoberta. Inicial, seria isso? Na verdade, assim, teve outros processos, mas eu acho que o mais marcante, quando eu já era adulta, que eu já conseguia compreender e questionar, foi nesse momento. Perfeito. Porque eu acredito que é muito sobre isso, né, Jéssica? A pessoa entender primeiro o seu processo, né? Sim. Como tu trouxe agora, encarar, né? Pensar, bom, eu preciso me adaptar ou eu sou assim, né? Porque a gente comenta muito e tem aquela alusão sobre a questão do parafuso e do prego. Sim. O prego é prego, parafuso é parafuso. E às vezes a gente tenta, mesmo sendo parafuso, querer ser prego, sabe? Então isso que tu traz é muito importante e até, principalmente hoje, que a gente vê como tecnologia, né, Jéssica? O que tu poderia nos trazer assim, e a gente já vê, como a gente comentou, né, nos bastidores, a questão da história. Quando a gente pega a história lá no início, tem aquele padrão de beleza das estátuas, das figuras, e hoje a gente tem a tecnologia muito mais próxima da sociedade. O que tu pode nos trazer isso quanto relação padrão e tecnologia? Então, como a gente fala, antigamente a gente estudava na Barça, né? Então, assim, a gente era movido pelas imagens que a gente via nos livros, na arte, no geral, né? As deusas antigas, as mulheres antigas, elas eram um pouco mais cheinhas do que o padrão que a gente tem hoje. Já tivemos padrão muito mais magro, né? Que são as modelos mais de passarela, que é outro perfil. E agora a gente entrou num outro padrão, que significa, se a mulher não tem curvas, não é suficiente. Se ela tem muitas curvas, não é suficiente, tem que ter menos curvas. Então, a gente sempre fica naquele limbo, né? Nunca tá bom. E aí, automaticamente, muitas mulheres... Por isso que eu falo fora do padrão, porque eu sou uma mulher fora do padrão gorda. Mas tem mulheres fora do padrão magras, que são magras demais e que sofrem com isso também. Então, por isso que o meu discurso ele não tá voltado só para as mulheres gordas. E tem muitas mulheres magras que se identificam, né? E aí, logo depois dessa questão dos livros e da gente ver poucas informações, começou a internet. A gente já via em revistas, né? Como ter o corpo pro verão, né? Tu pega aquelas Capricho antiga, umas revistas que eu tava olhando esses tempos, assim, era o padrão total de magreza. Quanto menos carne a mulher tivesse, melhor. Então, aí depois veio a internet. Com a internet veio uma popularização desses padrões, mas também veio uma democratização, onde abriu espaço para que muitas mulheres, assim como eu, começassem a dizer, poxa, eu tenho voz, eu quero falar e eu sei que tem gente que vai ouvir, porque vai ter gente que vai se identificar com isso que eu sinto, com o que eu já senti, e juntas a gente vai rompendo essas barreiras, quebrando esses padrões e estereótipos criados sobre a gente, né? Então, eu acho que sim, a internet é uma ferramenta maravilhosa, sou apaixonada por tecnologia, porém, eu acho que ela deveria ser nossa aliada e não nossa inimiga. Por isso que sempre quando eu falo com relação a isso, eu digo, segue pessoas que têm a ver contigo. Não eu sigo musas fitness. Amo, acho elas maravilhosas, mas eu também não posso todo dia entrar lá e ficar me comparando. E também não posso ficar me comparando com corpos que são irreais no natural. Porque assim, a gente fala de corpos da academia, ok?
Tem mulheres que tomam anabolizantes para ficar com corpos diferentes. Tem mulheres que fazem muitas cirurgias para ficar com um corpo de um determinado jeito. Sim. Se eu ficar olhando para essas mulheres toda vez e ficar me comparando, eu nunca vou ser suficiente para nada. Sim. Só que além do meu corpo, eu tenho tantas qualidades e é o que eu quero levar para as minhas seguidoras. Normalmente é o que eu levo. Cara, a tua potência é maravilhosa. Quando tu descobriu o teu poder, ninguém mais te segura. Porque a nossa casca é só uma parte de quem nós somos. E claro, ninguém está romantizando a obesidade. A obesidade, sim, é uma doença. E a gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas normalmente as pessoas só falam da saúde do gordinho. Não fala da saúde da Musa Fitness. É verdade. Não pede uma bateria de exames da Musa Fitness, mas poderia pedir uma da gordinha. Então é nesse sentido, às vezes, a minha crítica, sabe? Por que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou doente? Ou que eu sou uma pessoa não saudável por não, digamos, ter um shape magro, Sim. né? Mas ninguém vai perguntar lá pra minha amiga que eu sei que tá anêmica, os exames dela. Sim. Então é nesse sentido mais, sabe? Que eu acho que a tecnologia pode tanto beneficiar como influenciar negativamente na nossa vida, né? Até na questão da própria instrução, né, Jéssica? Porque antes nós tínhamos pouco conhecimento, ou, na verdade sempre tivemos muito conhecimento, mas nós tínhamos pouco acesso ao conhecimento, né? E hoje a gente tem acesso a várias informações. Sim. E às vezes pode ser que esse excesso de informações prejudique as pessoas, né? Isso. A gente tem que se alimentar também das informações, daquelas informações concretas, né? Hoje a gente fala muito sobre questão de beleza, ciência e tudo mais, mas é muito hoje aquele, como é que eu posso te dizer, aquela informação muito crua, né? A pessoa não tem se aprofundado sobre as informações. Sim. Bacana. Muito bom o papo contigo, Jéssica. Obrigada, que bom. Pessoal, no segundo bloco, então, nós vamos conversar sobre a desconstrução dos padrões, falar um pouquinho mais sobre com a Jéssica sobre a questão do padrão de beleza, o que ela considera como beleza, e a gente vai trazer um pouquinho mais sobre os tópicos voltados ao tema de hoje. Fique conosco. Sejam bem-vindos então ao nosso segundo bloco. Nesse momento nós vamos conversar sobre a desconstrução dos padrões. Jéssica, comenta um pouquinho para nós, e isso a gente já estava debatendo no primeiro bloco, qual o impacto negativo sobre as pessoas, sobre essa questão de enfrentar o padrão, querer tornar-se padrão, né? E esse impacto negativo em relação à saúde mental e saúde emocional das pessoas. Sim. Normalmente, o que eu entendo é que toda vez que tu sofrer algum tipo de comentário que seja gordofóbico ou xenofóbico ou preconceituoso no geral, a pessoa que sofre o comentário, que recebe o comentário, ela não fica bem. Independente dela estar bem resolvida ou não, aquilo não cai bem. Porque como é que eu vou dizer assim? É pra diminuir a pessoa, né? Sim. Não foi falado com um sentido de construir. Isso, de exaltar a pessoa. Então, assim, ela nunca é positiva. Porém, quando a pessoa ela não tá com a sua autoestima bem trabalhada, isso tem mais impacto. E isso pode levar a pessoa a outros caminhos que são um pouco mais cruéis, diria assim, que seria doenças, né? Envolvendo... Eu vou falar agora mais desse meu local de fala sobre a questão da mulher gorda, né? Então, levando as mulheres, muitas vezes, a procedimentos estéticos mega invasivos para tentar atingir padrões de beleza e, às vezes, não atingem, ou mesmo atingindo, elas não ficam satisfeitas, porque elas já, como é que se fala, já criaram uma distorção de imagem sobre si mesmas, né? Tem a questão da bulimia, da anorexia, que são doenças e que são cruéis para quem sofre e também para quem tá junto, porque eu acho que nenhuma família vai querer, né? Ou gostar de ver a pessoa passando por isso, além de depressão, né? Que é muito mais comum, todos os dias a gente vê a baixa estima, que faz também com que as pessoas se coloquem em lugares que às vezes não são para elas, né? Ou que aceite qualquer coisa, relacionamentos tóxicos e abusivos, porque acha que talvez não vai encontrar nada melhor por ser gorda, né? E tem muito homem que faz isso, né? Então chega lá e diz... Não, mas tu acha que quem vai te querer? Então, isso também atinge diretamente na saúde mental
e emocional das mulheres. Então, eu acho que com relação a essa interferência, tudo que tu falar envolvendo a outra pessoa, se for negativo, vai interferir. Sim, perfeito. Né? Se tu não tem uma opinião interessante para dar, não dê. Sim. Né? Tipo, eu penso assim. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, para que as pessoas entendam que o meu limite vai até onde o limite do outro começa, né? Então, eu tenho um determinado limite do que eu posso falar para ti. Sim. Né? A gente tá se conhecendo agora. Se a gente fosse amigo, teria outro limite do que eu poderia acessar. Sim. Agora, a pessoa nem te conhece. E ela chega aqui dizendo que tu é isso, que tu é assim, que tu deveria ser de outro jeito. Ela não conhece a tua história, ela não conhece de onde tu veio, o que tu já fez, o que tu já sofreu. Sim. Então, essa noção, sabe, que eu acho que às vezes falta um pouco nas pessoas de não opinar sobre o corpo alheio, Sim. sobre as decisões alheias, e deixar que cada mulher, que é o que eu luto, né? Que cada mulher tenha o poder de decidir por si mesma, se quer usar uma roupa, se não quer usar uma roupa, se quer ser gorda, se quer ser magra, se quer ir na academia, se não quer. Tipo, é uma decisão dela, não cabe aos outros. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Sim, e hoje, como tu comentou, né, Jéssica, a gente trouxe, dentro da pergunta, né, a questão do impacto de saúde mental e saúde emocional, mas independente da pessoa, qualquer coisa que fere a pessoa, né, seja uma fala, seja um gesto, seja uma crítica, né, porque a gente sabe hoje que críticas construtivas são muito bem aceitas, porque a gente tem, né, diversos olhares, e isso para nós é muito positivo. Mas isso que tu nos traz hoje realmente é muito importante, né? Se a pessoa não tem uma opinião, né, que vá auxiliar a pessoa, ou que seja uma opinião de apoio, né, que realmente contenha-se, né? Sim, si, né? Isso. Jéssica, hoje nos traz toda essa fala hoje, e tu tocou agora, né, sobre a questão do padrão. Como o padrão afeta o relacionamento e às vezes a própria carreira da pessoa? O que tu acredita sobre essa fala? Relacionamentos e carreiras dentro do padrão. É que assim, eu entendo que cada setor, né, dentro do mercado, né, ele tem um perfil. Sim, né? Mas esse perfil, acho que ele tem mais a ver com questões técnicas, né? Com questão de linguagem, por exemplo. Se a pessoa é comunicativa, ela é boa. No meu caso, eu sempre fui comunicativa. Normalmente, eu ia para uma vaga, eles me botavam onde? Nas vendas. Sim. Porque eu conseguia me comunicar. Tem pessoas que às vezes estão nas vendas que deveriam estar fazendo qualquer outra coisa, menos vendendo. Porque elas não estão com aquela habilidade pronta. Elas podem ficar boas, mas talvez naquele momento não. E aí, eu entendo que isso são perfis. Certo? Não seria um padrão. Só que aí vem as questões de... Tu tá trabalhando numa empresa, essa empresa tem dentro de si um padrão. E às vezes ela quer te encaixar nesse padrão para que tu faça parte da equipe. Então, assim, uniforme não é um problema. Mas, poxa, o uniforme não serve. E aí tu faz o quê? Né? Mas eu tenho que gastar mais com um sob medida porque não serve. Será que não seria melhor tu emagrecer um pouquinho para entrar no uniforme? Então, isso também pode, de alguma forma, impactar na vida da outra pessoa. Que, poxa, mas será que não podem me aceitar como eu sou? Né? Se ela mesma, às vezes, já tem dificuldade de se aceitar, daí ela chega num trabalho que também tem essa dificuldade. Então, eu acho que isso fica muito... Como é que eu vou dizer assim... difícil dela lidar e acaba se tornando um problema, né? Isso, e aí também não é só a pessoa tentar se encaixar no padrão, mas também a própria sociedade ser mais acolhedora quanto ao que nós temos hoje, né? Sim. Porque não existe um padrão, enfim, nós somos diversos, né? Cada um de nós tem uma característica diferente, mas também trazer esse incentivo frente à sociedade, para ela poder entender esses padrões, né? Claro. Acolher esses padrões, Claro. né? Essa fala é muito importante. Jéssica, como é que tu conseguiria nos trazer, assim, em poucas palavras, como os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, podem ser agentes de transformação desses olhares sobre os padrões? Eu acho que primeiro as pessoas têm que cuidar de si. Então, assim, cuida das tuas ações, do que tu fala, como tu se comporta, como tu reage ao que tu vê acontecendo. E depois
tu faz um movimento com o outro. Porque não adianta eu vir aqui falar pra ti tudo isso que eu falei agora, se eu lá em casa não faço ou não sigo, né, essas coisas que eu disse, né? Se eu não acredito de fato nisso que eu tô pregando, que eu tô falando, que eu tô insistindo para as mulheres. Então, eu acho que primeiro cuida de si, busca autoconhecimento, Perfeito. né? Porque eu acho que é a partir daí que tudo vem, que tudo se abre, que tu consegue se ver em perspectivas que outras pessoas não vão conseguir te ver. E se tu quer fazer algo de bom para o outro, seja gentil, Ótimo. né? Acho que principal de tudo é isso. Ótimo. Pessoal, então no terceiro e último bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida fora dos padrões. A Jéssica vai trazer alguns exemplos para nós e também vai trazer algumas falas sobre como a gente pode transformar nossa vida e viver da maneira mais plena, certo? Então, no próximo bloco. Jéssica, poderia compartilhar conosco, com as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, algumas dicas de viver de uma forma autêntica e feliz? Então, todos os dias eu falo isso no meu Instagram, né? Eu acho que basicamente não esqueça da sua essência, da sua raiz, da onde você veio e do que você quer. Isso que é básico. Porque normalmente a gente se influencia, né? Então, assim, não é porque a Jéssica tá usando uma camisa toda atravessada que eu vou usar. Sim. Entende? Se isso não tem a ver comigo, legal a Jéssica usar, que bom. Mas não tem a ver comigo. Entenda, sabe? Porque senão a gente fica muito focado na questão das tendências, né? Eu amo a moda e eu adoro tendências. Só que eu sei que ela tem um período curto e às vezes ela não tem nada a ver com o meu estilo ou com aquilo que eu quero passar para as pessoas. Então, no meu caso, eu entendo que no meu conhecimento, eu entendo que a moda em si, ela é comportamento. E comportamento, tu tá mais na moda se tu é autêntico do que se tu tá padronizado andando igual a todo mundo só porque tá na tendência, Sim. né? Então, eu penso isso. Seja você mesma, primeira coisa. Saiba o que você quer. E não perca a sua essência, né? Conheça suas raízes, sua história, da onde você veio, Perfeito. né? Porque não adianta a gente querer fantasiar demais algo que a gente não é. Porque toda máscara cai, né? A gente não consegue sustentar uma pessoa que a gente não é por muito tempo. Então, eu acho que fundamental mesmo é se conhecer. Então, autoconhecimento em primeiro lugar sempre. Sim, perfeito. E hoje, né, Jéssica, cada um de nós tem uma jornada, né? Cada um tem uma história. No início tu comentou um pouco sobre a tua história, a questão da tua infância, e cada um de nós vai ter, né, a sua formação, o que nos distingue, o que nos compõe, o que nos completa, né, como um adulto, como um jovem, Claro. enfim, né. E eu acredito também, e gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da jornada, né, pessoa entender a jornada. Como é que tu chegou assim... Eu estou compreendendo a minha jornada, gostaria que outras pessoas compreendessem a minha jornada e se compreendessem a partir do meu exemplo. Então, basicamente, autoconhecimento, né? Eu acho que ele é a chave de tudo. Eu busco autoconhecimento desde os 15 anos, então é algo que tá na minha vida por muito mais do que a metade, né? Não tenha medo de encarar, porque eu gosto muito de dar essa metáfora, né? Que a gente pensa no autoconhecimento como, e a pessoa tá lá respirando plena, vendo o sol, aplaudindo o nascer do sol, né? Mas espera aí, para chegar lá, é como se ela fosse uma formiga escalando uma rosa. Tem os espinhos primeiro. Ela só vai chegar lá na rosa, na parte bonita, quando chegar a hora. Sim. Então, Sim. Não tenha medo de lidar com seus espinhos, com as tuas sombras, com as tuas dores, porque na verdade é tudo isso que vai te deixar mais forte e que vai te mostrar que sim, tu merece estar onde tu está e tu merece chegar onde tu quer chegar, porque tu fez a tua parte, né? Então não adianta culpar os outros às vezes por não chegar onde a gente quer se a gente não faz a nossa parte. Então o autoconhecimento é a chave de toda a minha vida, a chave é o autoconhecimento. Perfeito, Jéssica. Jéssica, muito obrigado pela nossa conversa. Eu acredito que foi uma entrega muito boa de conhecimento, né? Dessa questão do padrão, da aceitação, de entender, e agora tu trouxe nessa questão do autoconhecimento.
O que tu falou também foi muito bacana, Sim. né? Sobre, estou auto me conhecendo, então vou abrir a janela, vou dar bom Sim. dia ao sol, mas não é sobre isso, né? Tem Uhum. outros fatores sobre o autoconhecimento. Jéssica, para nós encerrarmos, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Uma frase para encerrar, uma frase impactante. Eu acho assim, gente, que a nossa potência ela não é medida pelo tamanho da nossa roupa ou, né, por qualquer outra questão que envolva nosso físico. A nossa casca é importante, é nosso templo nessa terra, nessa vida, a gente precisa cuidar, com certeza. Porém, nós somos muito mais do que um corpo. Então, eu acho que quando tu compreende isso, quando tu tem essa certeza, tu começa a se olhar por perspectivas e tu pensa, cara, eu sou foda, sabe? E ninguém vai me dizer o contrário. E se disser, o problema é dele, né? Uhum. Então, eu penso isso, sabe? Se olha além dessa casca, além desse rótulo, entende os caminhos que tu escolheu para estar aí e vai em busca dos teus sonhos, porque nada é impossível para quem tem vontade e vai atrás. Perfeito, perfeito. Jéssica, novamente, muito obrigado pela tua presença. Espero que a gente consiga conversar em outros momentos, porque eu sei que tu tem outras coisas também para nos trazer, né? Hoje a gente Sim. falou um pouco sobre a questão dos padrões, mas tu tem toda uma trajetória também, né? Sim. Quanto influenciador e modelo. Eu acho que a gente vai ter um tempinho em outros episódios, né? Para falar um pouco Claro. mais sobre isso. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigada a vocês pela oportunidade sempre. Legal. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem nosso conteúdo. Espero que vocês todos tenham gostado e até o próximo episódio.